Olá pessoal, estamos de volta em mais uma Voz Social, né? O tema de hoje é economia e eu convido você a estar conectadinho aqui conosco. Comigo também, Bela Roseli. Será uma grande honra estar ensinando a você alguns parâmetros e conceitos econômicos. Começo aqui falando que a economia ela é uma ciência social que estuda como a sociedade organiza o uso dos recursos produtivos para a obtenção de bens e serviços, para oferecer uma oferta e uma distribuição para a população e atender às suas necessidades. Então, nós vemos que os recursos produtivos, eles são elementos utilizados por empresa para a produção de bens econômicos. Então, nós temos a terra, que ela era muito utilizada na Idade Média, né? A questão da corvéia e da banalidade, que eram taxas pagadas ao rei ou então ao senhor feudal, e que agora se transformou na questão dos meeiros, que eles alugam a terra para que se cultive ou então para que o gado coma por um determinado tempo, certo? Nós teremos também o capital, que ele é utilizado, né, no caso das empresas, para elas poderem expandir-se. Nós temos também a mão de obra. Quando vocês verem a galera ali no Cine DT, atrás de emprego, eles estão vendendo sua força de mão de obra. Mas o Karl Marx dizia que as pessoas, né, os trabalhadores, eles não têm a consciência do valor da sua força de trabalho. Então, por isso que gerava a questão do patrão ele querer se apossar da mais-valia, que seria o dinheiro, né, que advém da força do trabalho, desse trabalhador que ele nem sabe o valor que ele tem, né, para o Karl Marx. Nós temos também a capacidade empresarial. Nós sabemos que quanto mais uma empresa ela se expande, né, maior será a lucratividade dela. Então, nós temos aqui na nossa linha de raciocínio. Os recursos produzidos, eles são limitados, mas as necessidades humanas, elas são ilimitadas. E nós temos a escassez dos bens, porque nem todo mundo vai poder comprar, né? E nós temos os proprietários dos recursos disponibilizados para as empresas. Com relação à produção de bens, eles recebem uma remuneração em dinheiro, a renda, certo? As principais remunerações são a terra, você vai pagar com aluguel. O capital, nós vamos pagar com juros, né? Também pode ser a questão do dinheiro pelas máquinas. Algumas vezes se alugam as máquinas para ter a produtividade, né? Nós temos isso no interior. Às vezes fulano aluga um trator, né, para poder fazer a colheita. Então é isso, é um aluguel de uma máquina. Nós temos também a mão de obra, e a mão de obra ela vai ser paga com os salários, certo? Nós temos os royalties. Os royalties é quando um país, né, ele desenvolve uma determinada tecnologia e que outro país quer utilizar, né? Então ele vai pagar pela patente, né, pela licença para usar essa patente. Nós temos também a capacidade empresarial. Quanto mais a empresa se expande, eu já falei para vocês, vai gerar lucro, isso mesmo. A economia, ela busca responder a alguns questionários, né, que estão relacionados ao quanto produzir, como produzir e também, né, a questão da responsabilidade com o meio ambiente, já que os meios dessa produção estão se acabando, né? Por exemplo, o petróleo ele não vai durar para sempre, o ferro ele não vai durar para sempre, alumínio e muitas outras coisas não vão durar para sempre. É por isso que a economia ela surge como a questão da gestão da escassez e uma ciência social também, né? Então, nós vemos aqui que no século XVIII, os econômicos eles eram clássicos, mas que logo depois do craque da Bolsa de Nova York, o governo começa a interferir com a questão da economia mista. Mas, Belo, o que é a economia mista? A economia mista é o seguinte, o mercado ele vai procurar se regular, se harmonizar, mas se caso acontecer algum problema, entra em campo o Estado. E o Estado ele vai entrar com suas medidas para regulamentar, né, voltar a ser uma coisa harmoniosa a economia, para que não venha a refletir problemas na sociedade. Nós temos também
a questão de que o governo ele investe para haver mais empregos, né? Agora vamos traduzir o termo economia, né? De que adianta eu falar de economia se eu não traduzir o termo da economia? Nós temos o eco e o nomos, né? Que formam aí o nome economia, né? Ele surge do grego, que é questão do equipamento particular, familiar, e depois se transforma em público, porque começa a se aglomerar, né, as sociedades, e aí esse aparelho, né, do qual eles vão fazer o estudo econômico passa a ser de cunho, né, da sociedade. Nós teremos também a questão de que os bens abundantes, a economia ela não estuda. Então, o ar, graças a Deus, a economia ela não estuda, senão iríamos pagar imposto pelo ar que a gente respira. O sol, graças a Deus, que a economia não estuda, porque senão iríamos acabar pagando uma taxa pelos raios solares. Que bom, né? A terra ela é um fator econômico, porque antes tinha a questão do senhor feudal, que eu já expliquei, né? Também tinha a questão do capital, a tecnologia e o mercado consumidor. E aqui, né, durante a aula, né, da economia que eu acompanhei, eu fiquei prestando atenção e o professor disse que o ser humano ele é predador. Então eu levantei esse questionamento e deixei até por escrito, né? O homem, ele é predador ou o sistema em que ele está inserido é que é altamente destruidor? Eu acho que é porque o sistema do qual ele está inserido é altamente destruidor, né? E então, gente, é isso. Eu acho que é o porquê que nós estamos inseridos dentro do sistema capitalista, que nós somos altamente destruidores. Nós somos destruidores por culpa da questão do capitalismo exacerbado, né? Do qual você só vai valer aquilo que você tem, né? Não a questão do ser. E é isso que a nossa sociedade prega, o individualismo, e que cada vez mais você só deve consumir, sem estar se questionando o porquê das coisas. Eu sou Bela Roseli. Terminamos aqui mais uma vez, né, a nossa transmissão da nossa voz social falando sobre a economia. Mas não fique tristinho, não chore não, viu? Porque nós estaremos falando sobre assuntos muito interessantes na nossa próxima edição, viu? E aqui me despedindo mais uma vez, mandando um beijo bem grande para todos e um abraço bem grande e agradecendo também a audiência. Muito obrigada pelo pessoal que está me acompanhando e mais uma vez agradecendo o pessoal da Rádio Voz Social por estar conosco. Muitíssimo obrigada.